Está começando Virou uma Chave, um bate-papo semanal de 4 atores que estão ensaiando uma peça e resolveram criar um podcast para conversar sobre a vida. Eu sou o Leandro Pérez. Eu sou o Diogo Matos. Eu sou a Vanessa Balsalobre. E eu sou a Suzana Oliveira. Palavra com 3 sílabas que pode carregar uma vida inteira. Saudade. De alguém, de um amor, de um momento ou de uma comida. No episódio de hoje, as histórias são sobre o que sentimos saudade. Profundo isso, gosto. Saudade do que a gente não viveu ainda. Saudades do que não vivemos. Ai, gente, se eu começar a falar, eu vou falar o podcast inteiro, porque eu sou a rainha da saudade. Eu acho que quando se fala saudade, a primeira coisa que vem na minha cabeça são minhas avós. Acho que a primeira coisa direto são minhas avós. Tenho uma relação com comida com as duas, assim, de sentar junto, de comer. A minha avó Vilma, que é a avó pelo lado materno, é de tomar café. Então, uma das pessoas com quem eu aprendi a tomar café e comer um docinho, comer um bolo, comer bastante. Eu lembro muito, assim, da minha avó, Vilma. E do lado paterno, a minha avó Nena, a dona Francisca, ela ganhou a vida vendendo bala de coco. Então, sabe aquelas balas de coco puxa-puxa? Então, a minha memória, assim, de infância dela fazendo a bala, puxa-puxa, as crianças, assim, os primos, todos comendo aquela bala super açucarada, deliciosa, e que depois que fica pronta, ela derrete, assim, na boca. Era uma comida, assim, da família. Então, todo aniversário, ela fazia a bala de coco, todo final de ano tinha a bala de coco. Já ela vendia uma saudade aqui. Nossa, ela vendia essas balas de coco em algumas vendinhas lá no centro de Piracicaba. Então, ela era conhecida, a Dona Nena da bala de coco. Então, anos depois, conhecendo, assim, pessoas que moravam em Piracicaba ali na década de 80, até antes, e falava assim, onde que você morava? Quem são seus pais? Daí, quando eu falava assim, sou neto da Dona Francisca. A Dona Francisca da bala de coco lá do Baquim? Sim, eu adorava. É a melhor bala de coco que eu comi na vida. Então, isso tá numa memória, assim... Memória coletiva de Piracicaba. Sim. Nossa Senhora, eu tenho muita saudades das minhas avós e desse momento de compartilhar o alimento, assim, de estar na mesa. Sinto muitas saudades, me emociona falar. A minha saudade também é nesse sentido, é da minha tia, que ela faleceu também. Eu lembro, ela cozinhava muito também, muito. Então, assim, o sabor da comida dela fica muito. Ela fazia uma costelinha, tipo assim, que a minha memória é comer a costelinha dela e macarrão de molho branco. Enfim, muitas coisas da minha tia, porque eu hoje gosto muito de cozinhar. E é muito por ela, porque ela tinha uma chácara e eu era bem pequena, né? Então, tudo bem, falta na escola, né? Quando você é pequeno. Então, ela ia pra chácara e ficava assim, uma semana, e eu ia com ela, nem lembrava que eu tinha mãe, sabe? Assim, ficava lá, acordava, ia no galinheiro, ia colher fruta com ela, ia no... É na chácara que tinha abóbora gigante, que eu falei que, na verdade, não devia ser gigante, eu que era pequena. E, assim, tinha um lugar, assim, cheio de fruta, de chuchu, de abóbora, sabe? Eu ficava lá muito com ela. E é a minha maior saudade mesmo, assim. E era na casa dela também que, de domingo, ela morava com a minha avó, né? De domingo, ela ligava, ela era enfermeira, então ela tinha umas folgas loucas, assim. Mas domingo era um dia que a gente conseguia. Ela ligava pras irmãs e falava assim, vamos juntar as panelas? E aí, cada um fazia coisa e ia pra casa da minha avó. Então, é uma memória, assim, que traz muita saudade, porque a minha infância foi muito na chácara, na casa da minha avó, assim, com a família nesse sentido. E é isso também, ficou emocionada. Ai, gente, acho que vai ser de emoções, então, esse podcast. Porque vocês começam a falar de família, de encontro. Eu tenho muita saudade também da minha avó e do meu avô, dos avós maternos, porque, enfim, cresci com eles também. E eles eram pessoas muito fodas, assim, muito, muito incríveis. E a gente aprendia com eles. Eu lembro que minha mãe, uma época, meu avô e minha avó mudaram pro prédio que a gente morava. E aí, qualquer dúvida de trabalho de escola que a gente tinha, qualquer coisa, mãe, o que é isso? Liga pra Barça. Você sabe o que é Barça? Não, também não sei. Barça era o nosso Google, antigamente. Eu acho que já ouvi essa palavra. Eu vi uma matéria esses dias falando de alguma coisa. Então, era uma coleção imensa de uns livros super grossos que tinham informações sobre tudo. Era um livro de capa vinho, dura? A vinho era a La Russe cultural. Tinha a Barça e La Russe. Mas era também nesse caminho, né? Mesmo Meu primo tinha, então.
Mesmo esquema. Na casa da minha avó. Só que a minha mãe falava que meu avô era a Barça dela. Então, eu falei... A gente, mãe, o que é isso? Ah, não sei. Liga pra Barça e pergunta. Vamos ligar pra Barça. Aí a gente ligava pro meu avô. E se ele não soubesse, ele ia direto na Barça. Então... Na verdadeira Barça. Na verdadeira Barça. Então, era muito especial, porque, enfim, tudo que a gente precisasse, qualquer dúvida, qualquer questão, e eram pessoas que estavam sempre de prontidão, e a casa dos meus avós sempre foi uma casa muito acolhedora. Eles sempre receberam muita gente, sempre tinha gente visitando, a galera das antigas que passava pra visitar Rinópolis, eles moravam em Rinópolis, sempre passavam por lá pra tomar o cafezinho no final da tarde. Então, era aquela casa que tava com o portão aberto e a galera sentada na cadeira na frente do portão, conversando com quem passava. Então, é uma baita saudade. Eu sonho bastante com eles ainda. Eu lembro que o meu avô, ele faleceu em janeiro de 2000. E ele falava, eu quero chegar até os anos 2000. Porque era aquela coisa, né, gente? O que vai acontecer anos 2000 e tal? E ele falava, eu quero chegar até os anos 2000. E eu lembro que a gente passou o Réveillon, a família toda, assim, com uma camiseta 2000, prateada, assim, desenhada. E aí a gente tem uma foto linda, assim, da família. E aí ele chegou nos 2000. E faleceu em janeiro de 2000. Mas é isso, é uma saudade muito... que você pensa, poxa, eu tô vivendo uma coisa, isso eu queria tanto compartilhar com ele ou com ela. Então é uma saudade gostosa e dolorida, né? Eu fico imaginando, por exemplo, a minha mãe. Minha mãe acho que sofre muito mais do que eu, porque são os pais dela e ela não tem a quem recorrer, né? Eu ainda tenho os meus pais pra recorrer. E por serem pessoas muito presentes e muito incríveis e muito especiais, é uma saudade bem, bem grande, assim. E meus avós também eram pessoas conhecidas na cidade. Meu avô cuidava do hospital da cidade, como voluntário, né? Então, assim, milhões de coisas pra falar sobre eles. É uma saudade imensa. E eu sonho com eles ainda. Às vezes eu acho que eles aparecem. Será que eles querem me falar alguma coisa? Dar uma dica? Contar? Eu lembro que uma vez um sonho com meu avô, ele falou, você tem que falar pra tal pessoa isso, isso, isso. E eu falava, gente, mas eu não lembro que pessoa. Eu acordava e ficava desesperada. Eu preciso falar isso pra uma pessoa, não sei quem é essa pessoa. E agora? E esses dias eu sonhei com a minha avó de novo. Ela queria comprar Barbies pros filhos dos meus primos. Meus primos quase todos têm filhos. E eu lembro que ela falava, Vanessa, vai ali que compra Barbies pra eles. Eu vou, mas Barbie é caro, tem muita criança. Não, Vanessa, eu quero comprar as Barbies, por favor. E ela tava ótima, assim, que louco, saudade. E você mesmo. comprou? Eu acho que eu dei um jeito de não comprar, porque era caro ou o sonho acabou antes, eu não lembro. Eu lembro bastante do pedido dela, mas não lembro se eu Mas fiz. na vida real, eu achei que você ia... Na vida Feito, real, não, acho que a gente precisa fazer um sucesso, eu ganhar bastante dinheiro, aí eu posso dar Barbie pra todo mundo. A Barbie dá ótimo de R$1. Eu tenho saudade de alguns momentos, assim, específicos da minha infância, assim. Quando eu ia pra casa da minha avó com meus primos e a gente fazia, tipo, uma sessão pipoca e ficava assistindo filme. Ou quando eu e minha irmã fazia isso em casa, a gente sempre fazia, tipo, na sexta-feira ou no sábado. E a gente colocava, sei lá, Scooby-Doo. E a gente assistia e eu fazia, tipo, um chá gelado que ela odiava. E ela vai estar ouvindo isso e vai lembrar do chá gelado que eu inventava, porque aí eu queria fazer coisas diferentes, porque era um dia diferente, né? Você ia assistir um filme. Era um pequeno evento. Exato. Uma pequena premiere ali que eu fiz. Exato, e aí na minha cabeça era, nossa, uau, que incrível. Então a gente ia, ou comprava o filme no camelô, ou alugava, mas a gente alugou pouquíssimo filme, mas a gente ia assistir o filme na sexta, e aí ia no mercado, comprava um salgadinho, uma bolacha, uma coisa mais diferente, assim, uma torta. Eu fazia o chá gelado, e aí a gente ficava lá tomando chá gelado, assistindo filme e tal. E eu lembro de uma sensação muito ruim que eu tive uma vez, que eu estava em casa sozinha, acho que ela foi dormir na casa da minha tia, ela não tava em casa. E eu tava assistindo o filme, e aí eu fui olhar pro lado pra, tipo, compartilhar a piada que pareceu, não sei o quê, e ela não tava. Eu senti uma sensação horrível, porque eu falei assim, pera,
A pessoa que eu compartilho a piada, que era pra eu rir agora, que ia fazer a piada comigo, não tá. Cadê? Foi muito, assim, Um vazio. Exato, foi um vazio desesperador. Que aí depois eu falei, meu Deus, pera, calma. Tipo, me deu um bug, assim. Então eu tenho saudade desses momentos, sabe? De que era... Ai, parecia que era tudo mais leve, mais tranquilo. Então eu tenho muita saudade disso. De também fazer isso com uma prima minha que morava em Limeira. E aí ela vinha pra cá. E a gente gostava tudo da mesma coisa, de rebelde. Então a gente brincava da mesma coisa. Ou juntava, como eu falei, ia pra casa da minha avó, fica lá atormentando a minha avó, coitada, eu e meus primos todos. Tenho muita saudade disso, assim, desse fervinho, assim, que era quando era criança. Parece que quando a gente é criança, as coisas são muito importantes, né? Tipo, os momentos são todos muito importantes, assim. E eu também, você falando, lembrei muito que eu e a minha irmã, durante as férias, que era quando a gente podia dormir até mais tarde, a gente dormia no mesmo quarto, porque eu tinha medo de dormir no meu. Então eu ficava no quarto dela, dormia no chão, assim, né? No colchão. E a gente ficava até tarde assistindo filme também. E acordava e assistia coisa. E ficava assim, sabe? O quarto da minha irmã era um lugar muito nosso, assim. Por mais que era dela. Mas ela também gostava, sabe? Assim, quando eu não tava com ela, ela falava, nossa, não vai dormir aqui hoje? Enfim, a gente é muito amiga. Por isso, assim, a gente brincou muito. Nossa, a gente brincava de pole. Que a nossa brincadeira era assim, pegar tudo que a gente tinha. Aí falava, esse fica com você, esse fica comigo. Esse fica com você, esse fica comigo. Dividia tudo. Aí quando tava tipo assim, ok, você já tem suas roupas, você já tem suas poles, vamos brincar? Ai, não, cansei. A brincadeira, na verdade, era separar as coisas, dividir as coisas. Nossa, sabe uma coisa que eu tenho saudade, que eu lembrei agora? Porquinho. Sabe porquinho, cofre? Eu amava porquinho. Eu amava! Nossa, tinha vários. Eu tinha os de quebrar, mas não tinha paciência, né? De deixar encher, então eu começava a comprar de plástico. Que aí, né? Era uma coisa mais assim, dava pra abrir embaixo, né? Você conseguia tirar o dinheiro. Era quase uma carteira, não um cofre. Uma coisa que o Lê faz com os afiliados dele, que eu acho muito legal, quando tem uma data representativa, ele não só dá um presente, ele dá um passeio. Eu acho que isso fica na memória muito mais do que às vezes você dá um vestidinho ou um brinquedo que às vezes a pessoa esquece. Qual que é o presente do Dia das Crianças? Eu vou te levar no cinema, eu vou te levar no teatro, porque daí é aquele combo, sair, andar pela cidade, ir ao teatro. Uma dessas vezes a gente foi assistir a Van. Ai, foi lindo. O primeiro presente que eu dei, assim, pro Fio de passear com ele foi na festa da Van. E pra Sofia também. Pra Sofia eu dei um presente pra gente no musical da Pequena Sereia. Aí ela amou, dormiu uma parte no primeiro ato, mas ela era bem pequenininha e depois assistiu o segundo ato todinho. Ai, mas ela eu gostou. amei essa ideia, muito, muito especial mesmo. Parabéns, Lê. Eu tenho uma tia que hoje ela tá bem doente, assim, ela tá com um problema de Alzheimer, então ela não tem mais as memórias e dói, assim, saber que ela foi uma das pessoas que me incentivava a ir ao cinema. Hoje em dia, quando a gente tira férias, tem uma coisa assim, férias, vamos descansar do trabalho e tal. Na infância, pelo menos pra mim, eu não tenho nenhuma saudade da escola. Tenho saudade de alguns amigos, mas da escola, do ambiente escolar, eu tenho zero. Agora, quando chegava nas férias, parecia que a vida ia começar. Então era ir ao cinema, ir num parque, fazer um piquenique, dormir até mais tarde, dormir na casa da avó, dormir na casa da tia. E essa minha tia, que hoje tá doente, quando ela morava em Belém, e daí quando ela ia pra minha cidade, pra Piracicaba, a gente fazia altos rolês. Então era cinema, era ir no restaurante. Então minha família não tinha muito costume de ir num restaurante. Ela não levava a gente numa pizzaria, numa sorveteria. Então era muito, muito legal esses passeios. Então eu acho que sempre que você tiver a oportunidade de pegar uma criança, um pré-adolescente, que é o teu familiar, teu sobrinho, teu irmão, levar pra passear, pra fazer essas atividades culturais, é muito, muito legal. Eu lembro assim, meu pai me levando no campo de futebol. Eu nem era mais fã de futebol, mas o passeio é muito legal. É muito legal passear. Então, isso tá muito na minha memória. Olha que eu lembrei dessa minha tia. Quando eu era adolescente, eu falei que eu tava com vontade de estudar cinema. E um dia eu fui num dentista, e ele tava no dentista, tinha aquele monte de revista, daí sempre passava ali, Veja, Isto É, e eu sempre ia pro final da revista pra ver a parte de artes, de entretenimento, que era sempre no final. E nesse dentista um dia tinha umas revistas de cinema chamada 7. E eu contei isso pra minha tia. O que ela fez? Ela me deu a assinatura da 7.
E isso é uma coisa que eu tenho muitas saudades. Eu ficava assim, ansiosíssimo, porque todo mês chegava uma revista que ia falar o que ia acontecer no cinema no mundo. Então eu tinha uma expectativa, assim, eu tenho saudades de sentir isso, sabe? Essa ansiedade de chegar uma revista e naquela revista, a hora que eu abria aquela revista, parecia que tinha um mundo muito maior do que aquele que eu conhecia, que era da escola, que era do desenho geométrico, que era daquela chatice, porque a escola, pra mim, ela foi muito podadora, assim, sabe? Acho que eu carrego muitos traumas da escola de ser certinho. Eu fui um aluno bolsista, então eu tinha que tirar notas boas. Se eu não tirasse notas boas, eu perdia a bolsa e ia ser convidado a me retirar da escola. Então eu fui adestrado a ser um bom aluno. E quando eu abri aquelas revistas, que chegava uma por mês, aquele mês meu tava completo, porque eu lia todas as reportagens, eu sabia todos os filmes que iam chegar, e ali também me davam as referências que eu ia buscar na locadora. Então eu sinto muita saudade dessa sensação que uma revista proporcionava. Eu tinha isso com a Bravo. A minha mãe comprava a Bravo pra mim quando eu voltava, na época da faculdade, eu voltava pra casa, e aí a gente ia fazer um passeio e tal, e às vezes ela chegava, passei na banca, comprei a sua revista. E era muito, muito especial mesmo, era uma coisa que eu olhava e achava lindo, assim, passar a mão na revista. Ela tinha uma folha mais grossa, assim, bonita, tinha umas imagens lindas, umas fotos lindas, então era muito especial mesmo, era um carinho e era muito especial. E falando nisso, me deu saudade das fotos analógicas também. Nossa! Na época de faculdade que a gente aprendeu a fotografar e a revelar o filme, a ampliar a própria foto, isso é uma coisa tão linda, tão mágica, e foram momentos tão incríveis que eu passei naqueles laboratórios, e foi pouco tempo, na verdade, porque era muita gente para um laboratório pequeno, e na hora de entregar os trabalhos era uma loucura, correria, fim de semestre, todo mundo brigando por um horário, e eu lembro que eu usei um laboratório da USP, e eu lembro que tinha um cinema, tinha alguma coisa cultural, e eles tinham um laboratório, e aí eu levei os químicos lá da Federal, a gente estudava na UFSCar, né, e aí eu peguei alguns químicos que tinham no laboratório de lá e levei para o laboratório da USP e fiquei um dia inteirinho dentro do laboratório fazendo as minhas fotos, e foi uma coisa que eu não vi o tempo passar. E eu fiquei lá naquele silêncio, aquele escuro, tudo escuro, né? Só a luzinha vermelha, não pode acender, ela não pode entrar luz, porque senão queima o papel e tal. E aí eu fiquei naquele silêncio comigo mesma e com aquelas fotos que eu ampliava, e foi um momento tão introspectivo e de autoconhecimento. E aí eu lembro que a hora que eu fui sair já estava no horário da aula, já estava de noite, eu tinha passado o dia inteiro ali dentro e não vi o tempo passar, né? E aí eu lembro de sair correndo para não perder a aula, e aí apareceu um cara do nada e eu fiquei morrendo de medo. Ele tentou entrar no meu carro, foi horrível. Eu cheguei na aula tremendo, morrendo de medo, sempre. A história ficou um pouco... Ficou tensa. Nossa. Quebrou o meu clima, sabe? Mas foi tão mágico, tão lindo. Não sei, vem cheiros, né? Quando vocês sentem saudade, não vem um cheiro? Vocês não sentem saudade de cheiro? Só fazer um parênteses, eu não sinto nenhuma saudade da escola. Agora, da UFSCar, da faculdade, eu sinto muita saudade. Todas as saudades, né? Todas as saudades. Eu acho que não existe um momento... Eu não lembro de ter um momento ruim, assim, na faculdade. Falar, que raiva, quero ir embora pra casa, não aguento mais ficar aqui. A gente tinha greve, e aí as pessoas voltavam pra casa. Eu lembro que teve greve no primeiro ano, e a faculdade era tão emocionante pra mim, que eu falava, mãe, eu ficava uma semana em Oswaldo Cruz, eu falava, mãe, tô voltando pra São Carlos, tá? Mas filha, a faculdade tá em greve, o que você vai fazer lá? Mãe, eu vou lá fazer reunião de greve, atividade, vou lá no RU, a gente vai se encontrar e tal, porque era isso, todos os meus amigos estavam estudando, estavam em aula, estavam trabalhando, sei lá. Eu ficava lá sozinha em casa, e a minha ânsia era... Porque todos os dias que eu tava na faculdade, eu tava conhecendo uma pessoa, conhecendo alguém, descobrindo uma coisa nova, aprendendo uma coisa nova, crescendo, amadurecendo, me descobrindo. E era tão mágico todos os momentos que a gente vivia lá. Porque imagina, gente, 17 anos sozinha num mundo mágico, novo e lindo, em que tudo é novidade, tudo pode acontecer. E você acaba encontrando pessoas que têm ideias afins, que não eram as pessoas da escola. Exatamente. Aí você começa a conseguir ser você de
de verdade. Sei lá, era muito bom. E aí eu ia alternando. Tá bom, vai, mãe, vou voltar pra casa, tá? Aí eu chegava em casa, eu já queria voltar. Era muito doido isso. Era muito doido. E falando em cheiro, eu sinto saudades do cheiro do RU. RU é o restaurante universitário. Me Tinha um cheiro de fome. Tem um cheiro de fome. Eu lembro de chegar, assim, a hora de sentir aquele cheiro, assim, tipo, ai meu Deus, hoje eu vou comer, assim, aquela bandeja inteira. Loucamente. Isso eu sinto falta. E era 75 centavos que a gente pagava na refeição. 75 centavos. Não tenho saudade do cheiro do RU. Esse eu tenho. Mas tem uns cheiros, assim, de quando você atravessava o lago. Tinha capivarinhas ali, pastando, nadando. Tinha um cheiro de... Não sei, tem um cheiro de rua, né? Tem um cheiro... Por exemplo, eu lembro de cheiro de fim de tarde. A UFSCar era tipo uma cidade universitária, assim, tipo USP? Grandona. Fica na estrada, né? Fica na Washington Luiz, na rodovia, mas... enfim, a gente morava perto, então a gente ia a pé. Eu não vivi nada dessa vida universitária, porque eu tive 2 anos de aula online, por conta da pandemia. Só que eu, antes de entrar na Unesp, eu fiz cursinho aqui na Unesp. Cursinho pra entrar em cênicas mesmo. Olha, então eu já me sentia... da faculdade. Então eu já me sentia parte daqui. Então, durante a pandemia, eu lembrava muito desse espaço, assim, né? Da pandemia, os 2 anos que eu tive aula online, lembrava muito desse espaço. E aí, eu entrei no teatro, eu tô começando meu último ano, né? Agora. Já? E o ano passado, assim, eu entrei no teatro, que foi o primeiro ano presencial, e aí eu senti saudade. Tipo, nem acabou ainda, mas eu já sei que eu vou sentir muita saudade daqui. Porque acho que a gente também tem saudade das coisas que a gente acha que não aproveitou o quanto deveria. A gente fazia isso. No último ano, a gente saía pra tomar alguma coisa, a gente se olhava e chorava. Porque sabia que já tava acabando. E é muito doido, porque aqui em São Paulo a gente não consegue muito ter essa rotina de encontro que você tem no interior. Porque no interior é mais fácil de combinar horário, as coisas são mais próximas, é mais perto. E, enfim, aqui, por mais que você esteja perto, os horários são muito diferentes, cada um tem coisas muito diferentes pra fazer, então pra conseguir reunir as pessoas é uma grande loucura. A minha grande saudade mesmo é de conseguir encontrar meus amigos. Eu tenho, assim, eu acho um grande luxo quem consegue se encontrar sempre, vivendo em São Paulo, consegue se reunir, porque é uma saudade que eu tenho, assim, muita saudade de reunir e dar risada, encontrar meus amigos da faculdade, porque são pessoas muito especiais. Mas era engraçado isso da gente chorar. Ia pra um bar, tava todo mundo assim, de repente a gente se olhava, via uma duplinha se abraçando, aí isso ia contaminando, no final a gente tava rindo, porque tava todo mundo chorando de saudade, da saudade futura que a gente já sabia que ia sentir. O Gabriel, meu namorado, os amigos que ele sai todo final de semana são os amigos da faculdade. Então é um privilégio, assim, né? Porque eles conseguiram manter essa amizade frequente, assim, de se ver sempre, sempre, sempre. E eles têm todas essas memórias que a gente tá falando, assim, mas eles relembram todo final de semana. Sempre tem uma história de, nossa, você lembra aquele dia que a gente tava no restaurante, sei lá, na lanchonete da faculdade? Isso é muito legal. Você falou que não tem saudade da escola, eu também não tenho saudade da escola, assim, do ambiente escolar, que não foi nada legal, mas eu tenho saudade de encontrar os meus amigos sempre, assim, porque foi muito marcante quando, principalmente no terceiro ano, que eu fiz uma grande amizade, assim, com meus amigos que são até hoje, né, e foi aonde eu senti que eu pertencia a um lugar, quando eu encontrei eles, assim, então eles têm um lugar muito especial pra mim, assim. Eu não lembro nem tanto mais na escola, assim, eu lembro mais da saída, porque era o momento que a gente se encontrava, porque a gente não era da mesma sala, a gente se encontrava na saída da escola, ficava, tipo, meia hora na esquina conversando antes de ir embora, ou a gente marcava de se encontrar pra ir na porta da MTV ver os VJs. Adoro! A gente sempre fazia esse encontrinho, então eu saía do trabalho e encontrava com eles e a gente ia na porta da MTV, ia lá no parque que tem na frente, no parque da Sabesp, ficava ali, aí voltava correndo pra poder tomar banho, se arrumar e ir pra escola, porque a gente estudava à noite. Então, dessa baguncinha, assim, eu tenho muita saudade, assim, de fazer isso com mais frequência, de ter esses passeios, era muito legal. Eu gostava muito e eu me sentia pertencente a algum lugar, assim.
É muito, muito legal. Na minha infância, na minha adolescência, a gente era muito rueiro, assim. Então, depois que chegava da escola, eu sempre tava na rua. Então, eu brincava, jogava taco, jogava bola, esconde-esconde. E tinha algumas vizinhas, isso parece bem clichê do interior, né? Colocava uma cadeira de praia na porta de casa e ficava. E a gente ficava ali com as vizinhas, a gente fofocava sobre a vizinhança, brincava ali na frente. E era muito gostoso. Eu acho que eu sinto saudades de não estar sempre alerta. Então eu acho que a idade adulta, ela te dá responsabilidades e dá uma coisa de você estar sempre alerta. Você tem algumas responsabilidades financeiras, tem responsabilidades do trabalho, você acaba virando responsável por outras pessoas também. E na infância e na adolescência você não tem essas responsabilidades, então você não tá sempre num estado de alerta. Você tá num estado de curtir mais a vida. Então é uma boa questão pra eu ir me trabalhando nesses próximos tempos aí, e ser menos alerta. Eu tenho saudade, nesse sentido de que você tá falando, sobre esse encantamento, assim, que as crianças têm, de que, sei lá, ir ao shopping é muito um acontecimento. Ir na Paulista, acontecimento, sabe, assim, tudo é muito... Eu lembro, sei lá, do Natal, assim, de comprar roupa pra usar no Natal e vestir a roupa uma semana, assim, ó. Todo dia eu acordava, colocava a roupa do Natal. Ai, nossa, 2 dias pra eu usar. Sabe, tipo, você curte pra valer as coisas, assim, e se emociona mesmo, assim, nossa, mas você é mó emocionado se você faz isso quando você é adulto, né? Nossa, mas que exagero, é só um show, é sempre só nada uma coisa. demais, assim. Tem tanto problema pra você se preocupar, sabe? Tem tanta coisa importante. Por que você tá dando tanta ênfase, né, pra uma coisa que é simples? E as crianças, elas têm espaço pra achar, assim, meu Deus do céu, que maravilhoso. Eu lembro que eu comprava material escolar, a mesma coisa, tirava da mochila 1 mês, eu ficava, virou janeiro, mãe, tem que comprar material? Comprar material? As aulas começavam dia 30. Aí minha mãe, calma e tal. No dia que eu comprava material, todos os dias eu abria, ficava folheando e testava minhas canetas e fazia testes e tal. Esse ser emocionado, assim, sabe, das crianças é uma coisa que eu acho que a gente tem que retomar mesmo, sabe, como adulto, pra se emocionar com a vida, pra ser emocionado sim, pra se sentir vivo, pra viver as experiências, né, com interesse, assim, né, com tudo. E eu quero fazer um comentário sobre a fala do Lê também, que ele falou que ele sente saudade da hora da saída. E eu tive uma professora de didática que ela falou uma coisa que fica sempre na minha cabeça, que ela fala, eu quero que as minhas aulas sejam sempre o intervalo. Ai... Que é o momento que você vive, né? O intervalo é a vida dentro da escola. A aula é uma coisa, uma obrigação. E aí eu sempre lembro disso, que ela fala, quero que as minhas aulas sejam um intervalo. Então quando eu olho para as aulas que eu acompanho, eu fico pensando, nossa, tomara que eles estejam se sentindo vivos mesmo, e não que aqui seja só uma obrigação, assim. Você falou de pegar a canetinha e escrever. Eu lembrei que no ensino médio eu tinha 2 amigas. Eu lembro da gente combinar coisas. Teve 2 casos bem específicos que agora eu lembrei. Um foi anunciar um passeio para o Play Center. Tipo assim, 3 meses antes. Eu e a minha amiga pegou e falou assim, não, a gente vai com a calça tal, aí a gente vai comprar um óculos. E se a gente for com um cadarço, um pé laranja e um pé azul? Não, vai ficar tudo. A gente pode comprar um óculos, não sei o que. A gente vai igual. Você vai com a calça assim. A gente ficou, tipo, 3 meses combinando a nossa roupa para o Play Center. Aí no outro caso, com outra amiga também, acho que a gente ia fazer uma visita, agora eu já não lembro se era na USP, na Unicamp, era uma dessas 2 que eu não lembro. E também anunciaram bem antes na escola e a gente falou assim, não, vamos com a roupa tal. Não, tomara que esteja... A minha amiga lembra dela, falou assim, tomara que esteja muito frio, porque eu preciso de roupa de frio. Eu falei, exato, porque aí a gente fica mais bonito, né? Porque aí eu posso ir com o meu colete, e a gente... assim, pensando na roupa que a gente iria. Mas assim, a gente passava todos os dias. Ai, amiga, pensei com aquilo, porque aquilo... Era assim, tipo, durante as aulas, sabe? Era muito divertido também. Eu lembrei que eu tinha uma amiga, isso assim, bem criança, devia ter 6 anos, sei lá, por aí, 6, 7. A gente se ligava no telefone todos os dias e ficava, sei lá, 2 horas. Pensa meu pai, adorava a conta no telefone. Meu Deus! Juro, todos os dias eu ligava pra ela e a gente ficava fazendo planos, assim, sabe? Não, vamos fazer uma poção, tá bom. E aí, tipo, eu pegava, sabe, um pote, colocava água, arroz, ketchup e falava, nossa, fiz uma
poção, e a gente ficava brincando pelo telefone, porque eu não tive isso de brincar na rua. Então, sério, eu ligava e a gente ficava fazendo coisas pelo telefone, agora que eu lembrei. Nossa, eu fiquei muito com isso que você falou na cabeça, Su. Eu tô viajando, assim, eu voltei muito lá atrás. E realmente eu tenho muita saudade desse olhar da criança, da descoberta, né? De ter... Eu não sei, o valor das descobertas eram muito maiores. Então, de ser mais emocionada com a vida, com as descobertas. Então, assim, quando eu ia ser a primeira bailarina do Bolshoi, né? Eu ia ser a primeira bailarina do Bolshoi. Eu ia ser muitas coisas, sabe? Eu ia ser uma pessoa que ia viajar o mundo inteiro. Eu tinha planos incríveis pra minha vida e poucas preocupações. As preocupações eram essas, a roupa que você ia na excursão da escola. E a expectativa pra excursão da escola era isso, porque você nunca tinha beijado na boca, então você ficava esperando, será que seu paquera vai sentar no banco do lado, no ônibus, só pra você olhar um pouquinho pra ele, sabe? Eram coisas muito mais emocionadas, né? Muito mais, a gente tinha um olhar muito mais mágico pra ir. As coisas tinham um valor mais mágico. Isso eu sinto muita saudade, porque a gente vai passando batido, né? A gente tem tantas obrigações, tantas pendências e coisas pra resolver que a gente esquece de... Você descobre tanta coisa. Hoje é isso, tá ali o tempo todo, na fonte, no celular, é informação. Você fica sabendo de 1000 coisas ao mesmo tempo, mas é isso, você tá acostumado com essa informação, você tá acostumado com a preocupação de estar alerta, né? Então você não consegue relaxar pra vivenciar aquilo como uma descoberta. Então às vezes eu tento me permitir, por exemplo, hoje eu tava passeando com a Lola, tinha um menino no carrinho, uma senhora com um menino assim, e aí eu resolvi parar pra olhar aquela criança, e ele tava assim olhando, e ele tinha uma carinha de... ele era um bebê com cara de adulto, só que ele era zen, assim, ele tinha uma carinha fofa. Aí eu comecei a falar com ele, ele dava uma risadinha assim, e eu olhava e falava, gente, que delícia tá sentado agora sentindo essa brisa sem preocupação nenhuma com a vida, só de sentir o ventinho, comer, dormir e sei lá, dar risada pra uma louca, doida, estranha que passou na rua e resolveu conversar comigo, e eu sei lá se eu vou ver ela algum dia de novo e não vou nunca lembrar que eu vi, mas sei lá, aconteceu esse momento e a gente esquece, né, dessa pureza. Isso dá muita saudade, muita mesmo. Eu acho que a gente fica adulto e aí a gente começa a achar que a gente sabe de tudo. Então as descobertas, elas não são tão novas assim. Acho que a gente se acostuma com... É isso, você sabe que vai existir algo novo, mas você não se emociona com a novidade. Você não se deixa afetar pela novidade. Mesmo porque também a maioria das novidades que a gente recebe são tragédias e coisas horríveis. Então, sei lá. E eu acho que também, assim, tem uma coisa de que é tudo... A cidade é muito acelerada, e a gente tá sempre fazendo coisas para que a gente possa viver melhor. Tô aqui trabalhando pra eu ganhar dinheiro, pra eu viver melhor, que eu vou poder viajar, que eu vou poder não sei o que eu vou... Sempre no futuro, que aí você vai viver. Aí você vai... Tipo, quando é que a gente vai viver, então? Quando... Você já tô fazendo pra viver depois, né? E a gente... Não consegue ficar no presente. E não consegue... Você fala assim, eu parei pra olhar o menininho. Aí eu já pensei, nossa, se eu paro pra olhar, eu já vou ficar, sei lá, vou tirar uma foto desse momento. Ou então eu vou olhar meu Instagram pra ver se tem alguém. A presença é muito frágil. Eu vou parar pra olhar o menino porque eu tô atrasada, né? Sim. Principalmente. São algumas coisas, né? Eu acho que o estado de presença, quando a gente é criança, a gente tá tomando sorvete, é o sorvete mais gostoso do mundo. Então, eu lembro, assim, tomando sopa da minha avó. Assim, era muito boa a sopa dela. Então, dá uma saudade, acho que desse estado de presença. Uma coisa que é a idade adulta, que a gente toma também tanto perrengue que a gente passou, já é tanto trauma que aconteceu, que os momentos felizes e os momentos... Quando as coisas dão certo ou acontece uma coisa interessante, às vezes eu me sinto mais aliviado porque as coisas deram certo do que feliz. Porque já foi tanta porrada que, tipo, ainda bem que isso deu certo, vamos pra próxima. E também, o tempo que a gente tá vivendo agora, que é muito saturado. É muita informação. É tipo, a vida vira um feed infinito de TikTok, com informações cada vez mais intensas, que a gente fica um pouco anestesiado, né? Então, acho que é uma boa reflexão, assim, pra gente... Como encontrar a
alegria infantil, pra gente poder ter saudades de agora. Eu quero ter saudade de 2023. Eu não quero olhar pra 2023 e falar assim, nossa, foi um ano que eu fiz um monte de coisa e não aproveitei. E pra gente não ter que ficar também sempre olhando pro passado, como se só o passado fosse maravilhoso. Tipo, eu tenho saudade de quando eu era criança e, por exemplo, eu tenho muita saudade da minha família reunida. Tenho muita saudade de um tio meu que brigou com todo mundo. Hoje a gente não se vê, não se fala. E era um tio que eu sempre gostei muito, eu me divertia muito com ele. Eu lembro muito de bons momentos com ele. E, de repente, é uma lacuna na minha vida que não tem ele. E depois que os meus avós faleceram, também a família se dispersou, espalhou. Não continuou essa coisa de estar todo mundo reunido como eu achava incrível. Passar o Natal junto e passar momentos de festa e viajar junto, fazer coisas juntos. Meio que deu uma dividida na família. Mas como eu posso fazer agora, então, com isso que eu tenho? Como eu posso fazer para que os momentos de hoje sejam tão bons quanto os de antigamente? Com o que eu tenho hoje, né? Para não viver sempre no saudosismo e tentar fazer com que o presente seja bom. Com que o presente seja um presente. Ai, que bonito! Pessoal, vou contar um segredo. Esse episódio aqui vai ter alguns cortes, porque as pessoas se emocionaram aqui fazendo. A gente teve que parar um pouquinho, tomar uma água. Foi muito importante e muito emocionante trocar essas ideias com todos vocês. Olhos marejados. Olhos marejados. Bem, mas antes de encerrar, a gente sempre destranca uma dica. Pode ser um filme, pode ser uma música, um perfil no Instagram, pra a gente passar pra vocês um pouquinho do nosso olhar, um pouquinho daquilo que é interessante pra gente. Quem sabe pode ser interessante pra vocês também. Quem quer começar destrancando uma dica? Eu posso destrancar, porque a gente tá nessa coisa, né, de saudade. E aí, quando a gente decidiu o tema, eu lembrei de uma música do Lenine, O Senhor das Orquídeas, que se chama É o Que Me Interessa. Tá no álbum Labiata, que é um álbum de 2008. Eu não sei se foi a primeira gravação, mas é a gravação que eu escuto. Tem um trecho que é assim: às vezes é um instante, a tarde faz silêncio e o vento sopra ao meu favor. Às vezes eu pressinto e é como uma saudade de um tempo que ainda não passou. Eu amo muito essa música e me lembrou o nosso tema de hoje, assim, nossa conversa. E eu amo Lenine, né, gente? Pra quem não escutou, o primeiro episódio do Virou Uma Chave, a Su fala sobre o Lenine, é muito interessante. Escute nosso primeiro episódio. Pessoas que gostaríamos de conhecer. Eu acho que a gente tem que fazer agora uma trend aqui. Lenine fala com a gente. Por favor, Lenine. Lenine leva a gente pra passear no seu orquidário. Eu posso destrancar a minha? Eu vou destrancar um Instagram que, agora que eu falei isso do menininho que eu parei pra observar, e essa coisa da criança, da gente ter essa vivacidade, a coisa da mágica, da descoberta da criança. Tem um Instagram, gente, que é maravilhoso. Eu sei que você segue também. A Suzana segue, que eu já vi ela curtindo umas coisas. Chama Frases de Crianças. Gente, é assim, mágico. Dá aquela pureza no dia, aquele alívio. Eu acho muito gostoso, porque ele conta frases e momentos de crianças. Eu acho que as pessoas mandam as histórias e os organizadores da página postam, né? Então, é o olhar da criança para diversas coisas que podem acontecer. Então, às vezes acontece, a criança vê o pai fazendo alguma coisa e ela tem o olhar dela para isso. E são coisas engraçadíssimas. Você lembra de algum Eu lembro de um do meu aluno de ontem, que eu posso dar um exemplo de qual é o teor das postagens. Manda. Ele falou assim: eu fui pro Rio de Janeiro com um amigo do meu pai, e aí ele tinha um filho que se chamava Pedro, e aí a gente foi visitar a Estátua da Liberdade. É nesse tipo, assim, sabe? São coisas engraçadíssimas, gente. Eu lembrei do meu vizinho. Até hoje eu lembro disso. Ele era pequenininho e ele começou uma frase com por exemplo. Ele: mãe, por exemplo, milho verde não é verde, é amarelo. Coisas assim estariam no Frases de Criança. É isso, são coisas que são naturais, assim, que a criança... são descobertas da criança, como elas lidam com aquelas situações e momentos. Eu tive também um vizinho, a gente olhava e achava ele fofo, falava: João, ai, como você faz pra ter essa boca vermelhinha tão linda? Ele olhou assim, pensou, será que isso é bom ou isso é ruim? Aí ele pensou e falou:
eu nasci assim. Então essa coisa da descoberta pra mim é incrível e eu adoro acompanhar esse Instagram, porque eu me divirto horrores com essas descobertas das crianças, as tiradas que eles têm e como eles enxergam. E a esperteza também, né? Porque tem umas sacadas que você fala, gente, jamais pensaria nisso. Essa criança é inteligentíssima. O que eles dobram, os pais também, enfim. Frases de criança, escutem a gente e conversem com a gente, porque a gente ama muito. Eu e a Vanessa, assim, fãs. Viciada, fã Vou mesmo. seguir. Só deixa eu contar uma coisa. O Lorenzo, sobrinho do Gabriel, né? O Gabriel contou pra ele assim, ó. Lorenzo é um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher dele. Posso sim, tô vendo minha avó. Tô vendo minha avó aqui. É muito bom. Eu falei que eu tenho uma coleção de revista 7 e na revista 7 eu acompanhei vários críticos e ainda acompanho que escreviam lá naquela época. E uma das críticas que escrevia na revista 7, hoje ela viralizou com um canal no YouTube que é a maravilhosa Isabela Boscov. Então é uma das críticas mais carismáticas e eloquentes que nós temos. Gente, assistiu um filme, entra lá no canal no YouTube da Isabela e vê a crítica dela. Porque assim, além dela ser extremamente sensível, é muito divertida. E assim, e quando o filme é ruim, tipo, ver a crítica de Morbius, só pode ser dívida de jogo pro ator ter aceitado esse papel. É assim, são coisas que ela faz, são pérolas maravilhosas. Então é o canal do YouTube da Isabela Boscov. E ela tem uma baita presença. Eu adorei a palavra eloquência. Acho que eu vou colocar no meu top 10 de palavras. Eloquência. Palavras boas. Lista de palavras boas da Suzana. A dica que eu vou destrancar essa semana é um filme. Com o tema, me veio ele muito na cabeça, né? Com o tema saudade, me veio muito, que é o filme Ponte para Terabitia. É um filme muito lindo. Não vou falar muito pra não dar spoiler pra quem não assistiu, mas é um filme lindo. Ele é extremamente, assim, criativo e a forma que o protagonista leva a vida dele e faz as brincadeiras dele, eu me identifico muito de como eu brincava na infância e como eram as minhas brincadeiras, e é um filme, assim, muito, muito lindo. Vale muito a pena assistir. Essa é a minha dica. Bom, então com toda essa eloquência saudosista que tivemos por aqui hoje nessa nossa conversa, chegou a hora de encerrar o nosso episódio de hoje. E então, se você gostou, curte a gente, segue a gente no Instagram, no YouTube, no Spotify, no Deezer, em todos os lugares que existem Áudios. Todas as plataformas todos os de áudios, todas as áudios. plataformas possíveis e imagináveis. E ajuda a gente a divulgar, poxa. Indica pra alguém se você gostou. Indica pra família, pros amigos. Manda pra uma pessoa que você tem saudade. Exatamente. Boa dica. Já gostei. manda oi sumido e manda lá o podcast. Pros amigos da escola, vou fazer isso. E se você gostou, então faça tudo isso. E Se tiver alguma dica de tema, pode mandar pra gente no @virou-uma-chave no Instagram. obrigada, Su. Era exatamente isso que eu ia dizer. E se você quiser contar a sua saudade pra gente também, nós vamos ficar felizes em saber. E é isso, gente. Um beijo grande pra vocês. Tchau e... Tchau, pessoal! Tchau. Tchau, beijos.